Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Todos acharam? É bem fácil, né, isso aí de achar. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem diz amém por isso? Meus queridos, isso aqui é o texto áureo da descida do Espírito Santo. Nós estamos em uma campanha para que o Senhor batize com o Espírito Santo e de salvação até o dia 18 de junho. A nossa igreja no Brasil estará fazendo 110 anos. E, portanto, todos os trabalhos estão voltados, focados em temáticas que falem sobre o Espírito Santo e em mensagens evangelísticas para que possam alcançar o mais vil pecador. Então, isso é um trabalho. E a gente fica se perguntando, as pessoas se perguntam qual é a fórmula para que nós incrementemos a busca do Espírito Santo em nossas vidas. A despeito de introdução, a Yane cantou o corinho, leia a Bíblia e faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser o quê? Crescer. Perguntaram ao pastor Paul Washer, qual o segredo de um ministério avivado e abençoado? Ele disse, mais simples do que você possa perceber. Primeiro, ler Bíblia e orar. Acabou. Quem quiser ser um grande pregador, é só ler Bíblia e orar. Quem quiser ser uma mulher de oração, é só ler Bíblia e orar. Quem quiser ser um crente abençoado, é só ler Bíblia e orar. Quem quiser crescer na casa de Deus, é só ler Bíblia e orar. Não tem segredo, irmãos. A posologia é a mesma para todo mundo. Ler Bíblia e orar. Se os irmãos recordam, antes do dia de Pentecostes, à guisa de introdução, nós falamos que o Senhor Jesus, após haver ressuscitado, e isso é um registro lucano, Lucas é perspicaz nas suas informações, Lucas é contundente naquilo que diz, Lucas é preciso no que registra, Lucas vai buscar em loco os milagres, as falas, as testemunhas que ouviram Jesus. Então Lucas não está transmitindo e escrevendo uma coisa fantasiosa. Ele diz com provas que não podem ser refutadas. Pessoas que viram, que presenciaram, que tocaram em Jesus, que assim como João viu a glória do unigênito de Deus, pessoas que ouviram o sermão do monte, pessoas que viram o paralítico levantar-se no meio da multidão, pessoas que viram o cego no tanque de Siloé, pessoas que viram pessoas que não podiam fazer nada e o mestre chegou e o cenário muda. Lucas está dizendo, o que eu estou registrando é de fiel informação. Tudo quanto Cristo começou a fazer e a ensinar no meio do povo de Israel. Glórias a Jesus.
Agora Lucas vai nos trazer informações necessárias. Lucas diz que depois de ressurreto, ele passou 40 dias com aqueles que conviviam ao seu lado. Ele está num corpo glorificado, ressurreto, e ele passa 40 dias ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. E a gente muitas vezes fala do reino, porque o reino, porque o reino, porque o reino, porque o reino, e a gente nem se apercebe o que é o reino de Deus. Eu quero mais uma vez dizer que a ideia central de reino para os rabinos, que eles chamavam de Malekut Shamaim. O Malekut Shamaim é como se um pedaço do céu descesse e habitasse entre nós. Então quem entra no reino enxerga as maravilhas. Quem entra no reino vive pela fé. Quem entra no reino não anda por vista. Quem entra no reino acredita nas coisas de Deus. Quem está dentro do reino tem o poder que o reino fornece. Glórias a Jesus. Esse é o reino. Um reino que não é perceptível a olhos humanos, não é. Um reino que não tem conceitos teológicos a princípio, porque o que é o reino? O reino é uma nova vida dentro deste padrão. Quem encontrou-se com Jesus, quem adentrou nesse reino que está aqui na terra, a vida tem que ser diferente. A ótica da vida é outra, a perspectiva é outra, a esperança é outra. Tudo pode estar conturbado, tumultuado, mas ele sabe que a gerência precípua na sua vida é Deus que controla, é Deus que fala, é Deus que abre, é Deus que levanta, é Deus que cura, é Deus que age, é Deus que fornece, é Deus que alimenta, é Deus que faz todas as coisas. Então quem está dentro do reino está sendo gerenciado por Deus. Glórias a Jesus. Ele passou 40 dias falando das coisas concernentes o quê? Ao reino. Lucas capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Ele depois de ressurreto foram para o monte, fez a promessa no versículo 8 que eles receberiam o Espírito Santo, o poder do Espírito, e seriam testemunhas. No versículo 9 do capítulo 1, Lucas diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Jesus está voltando, irmãos. Ele sai do Monte das Oliveiras, caminham 1 quilômetro, voltam e vão para o cenáculo. O cenáculo ficava no lugar superior, era um lugar onde as pessoas faziam as refeições, por isso que o nome cenáculo vem de cenar, de ceia, de comer. Eles estão reunidos, quantos dias? 10 dias, orando ao Senhor. Lucas capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Lucas capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. São 2.000 côvados, quase 1 quilômetro. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam quem? Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmãos de Tiago. Aí versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quem eram os irmãos de Jesus? Tiago, José, Simão e Judas. 10 dias de quê? De oração. Eu falei aqui na semana passada que tudo que está registrado no Antigo Testamento é uma luz para o Novo Testamento. Tudo. Em símbolos, em símiles, em imagens, em tudo. Então, tudo que acontece no Antigo volta-se para o Novo Testamento e aponta para Cristo. Lá em Êxodo capítulo 30, versículo 34, 35 e 36. Eu falei que Pentecostes vem pela oração. E olhe que nós estamos em um tempo de fastio de oração, irmãos. A bem da verdade, quase, eu posso afirmar isso com muita categoria, sem medo de pecar, quase a maioria dos crentes não estão orando mais ao Senhor. Não estão. E nós temos isso como prova no culto. Antigamente, quando você chegava no culto, os crentes estavam o quê? De joelhos. E nós ouvíamos de longe, as campainhas tocando. De longe. Os irmãos aqui na sede, as pessoas que antigamente subiam essa ladeira aqui, de longe lá do começo da ladeira do Martírios, já ouvia o clamor dos crentes aqui na sede. O fogo pegando os crentes, louvando a Deus, orando ao Senhor. E quando o culto começava, Deus começava a agir. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, profecia, revelação. Por quê? Porque o povo estava orando. E digo mais, orando com súplica. Suplicar é rogar, é pedir com insistência, é clamar ao Senhor, é voltar a pedir de novo. Não foi hoje, Deus responda, Deus fale, Deus faça, Deus haja, Deus abra. Era clamor dos crentes, e essas orações subiam, os céus se abriam, o Espírito descia e o fogo pegava, e o povo dizia: somente o Senhor é Deus. Glórias a Jesus. Então, quer ser cheio? Vá para casa e cante como a Yane. Leia a Bíblia e faça uma oração. Amém? Eles estão 10 dias, irmãos, orando, clamando a Deus, pedindo algo de Deus. 10 dias. Eu falei aqui que Êxodo capítulo 30, versículos 34, 35 e 36, Deus chama Moisés e diz: olha, eu vou lhe passar uma fórmula do perfume que você vai usar no meu tabernáculo. Eu vou lhe dar os ingredientes, Moisés, e você não deixe nenhum homem fazer isso aí. Esse perfume vai ser exclusivo para Deus. O homem que fizer este perfume para si, ele será punido por Deus. Por quê? Porque é um perfume exclusivo para Deus. Deus disse: anote aí, você vai pegar, Moisés, estoraque, você vai pegar gálbano e ônica para fazer o santo incenso. Você mistura tudo isso aí, isto será a obra de um perfumista, não é qualquer pessoa, é alguém que saiba trabalhar com isso. E eu falei que a analogia que nós traçamos entre estes 3 materiais do incenso, ele revela como será a nossa oração. Eu disse que o estoraque era uma planta que vinha da Ásia. As pessoas pegavam as folhas do estoraque e trituravam as folhas e tiravam o líquido para fazer o perfume.
Pegava o gálbano e fazia uma incisão no gálbano. Por quê? Porque o gálbano, ele exsudava a resina. A pessoa colhia a resina e levava também. E a ônica é como se fosse um caracol lá dentro do mar Mediterrâneo. O mergulhador profissional mergulhava fundo e ia buscar lá fundo esse caranguejo e trazia, pegava, tirava ele daquele opúsculozinho e triturava e juntava com essas ervas aí e fazia o santo perfume. O que é que eu aprendo disso aí? Eu aprendo com este Toraque que era quebrantado, que a oração só poderá ser ouvida por Deus se tiver quebrantamento. E o que é quebrantamento? É quando alguém chega diante de Deus e sabe que é limitado, sabe que é pecador e que carece da graça, da revelação de Deus. Quando a pessoa sabe que ele é criatura e que existe um Criador, que ele sabe que é vaso, mas tem um oleiro que pode trabalhar na vida dele. É quando ele sabe que ele só é alguma coisa, que ele só está de pé, que ele só vive e respira, porque o Todo-Poderoso o lhe sustenta em vida e ele pode glorificar o nome do Senhor. Quebrantamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendo do gálbano que a substância sai voluntariamente, que a oração ela tem que ser voluntária, espontânea diante de Deus. Tem pessoas que dizem: pastor, é tão difícil orar porque você dobra o joelho, dói coluna, dói cabeça. Sabe o que é isso, irmãos? É quando a coisa não é espontânea, mas quando você ajoelha-se e você consegue sentir o hálito de Deus, você consegue sentir a presença dele, aí as horas passam e só glória, só manifestação de alegria. Quando você for espontâneo para Deus, Deus será espontâneo para você. É tudo que Deus quer. Quando você está perto de uma pessoa amada, o que você quer é ouvir a voz dela, é você sentir o cheiro dela, a presença dela, o teu coração bate mais forte. Então se entregue a Ele na oração e seja espontâneo e fale aquilo que está dentro do teu coração. Glórias a Jesus. O povo está orando. Eu aprendo com a Ônica que a oração tem que ter profundidade. E qual é a profundidade da oração? A profundidade da oração é quando eu sou transparente para Deus. Quando eu entendo que Deus me conhece, quando eu entendo que eu sei que Deus sabe o que vai sair da minha boca antes que eu possa falar na presença dele. Que Deus me conhece por dentro e me conhece por fora. Que Deus é meu amigo, que Ele quer ver a minha sinceridade. Deus quer ouvir as minhas fraquezas, as minhas limitações. Geralmente a gente não conta isso para Deus, mas Deus ama quando alguém se quebranta diante dEle. Quando alguém é profundo e diz: Deus, eu estou com necessidade disso, eu sou fraco e não estou conseguindo. Ai, como Deus ama. Ele é o Pai que ama e que ajuda. E quando nós somos profundos na oração, sinceros, transparentes, o Senhor se volta para nos ajudar e o seu nome é glorificado em nossa vida. Eles estão o quê? Orando a Deus. Eu falei aqui na semana passada que os judeus têm 3 grandes festas das 77 dias, que são chamadas festa dos peregrinos. Todo peregrino que estava fora de Jerusalém, obrigatoriamente tinha que voltar-se para Jerusalém, para o templo, para oferecer sacrifício a Deus. Era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Todas essas festas têm um significado profundo. A Páscoa, o Cordeiro Pascal. Deus mandou pegar um cordeiro nédio. Cordeiro nédio é um cordeiro que está em plena saúde, sem mancha, sem defeito, com pelo brilhante. E tinha que ser um cordeiro de menos de um ano. Um cordeiro tenro, que a carne fosse mole, que a carne fosse saborosa, que os ossos ainda não estivessem formados. Deus disse: pegue isso, ofereça a mim. Na festa de Pentecostes, a primeiro molho do trigo e da
cevada era para Deus. Por quê? Porque é Deus que prepara a terra, é Deus que dá a semente, é Deus que faz a semente germinar, é Deus que faz a semente nascer, é Deus que faz a semente produzir. Quando você for para casa hoje e for fazer seu lanche da noite, lembre-se que a comida só está na tua mesa porque Ele te deu saúde, Ele te deu condição. Agradeça a Deus pelo que você come, pelo que você veste, pela sua família, pela cama que você dorme. É Deus que faz isso. Tem gente que nesta hora está na UTI, que está entubado, mas você vai para casa, liga o ar-condicionado e deita. Agradeça que é Deus que faz isso com você. Então louve a Deus pelos benefícios que Deus tem feito à sua alma. A festa dos tabernáculos. O povo passou 40 anos morando em tendas. Eu falei que dentro da tradição rabínica, todos os anos, os judeus faziam tendas de quê? De palmeiras, de tâmaras, de cedros. Pegavam as folhas frondosas, faziam suas cabanas, e as brechas que ficavam, quando era noite, eles contemplavam as estrelas e lembravam-se da promessa de Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua tenda, porque a tenda que ele estava era de pele. Ele sai e Deus disse: contempla as estrelas, Abraão, e comece a contá-las. E Abraão vai contando. Deus: se você conseguir contá-las, conte. Assim será a vossa descendência. O número vai ser demais. As gerações serão benditas em ti, Abraão. Aonde você pisar o seu pé, Abraão, eu sou a tua promessa, eu sou tua possessão, eu sou o teu Deus. O filho que saiu... E Abraão tinha 75 anos, um homem já velho. Sara também já velha, amortecida pelo tempo. Ela não mais menstruava, ela não mais ovulava. Mas a promessa foi feita com dificuldade. E Deus disse: Sara vai gerar um filho, Abraão. Sara está na tenda, porque quem está na tenda não vê as estrelas. O que é que Deus quer? Que nós saiamos da tenda e contemplemos que existe um horizonte para ser conquistado, e que a promessa dele é por demais grande, e que Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Aí Paulo registra aos Romanos, no capítulo 4. Paulo diz: quem é maior, a promessa ou quem fez a promessa? Paulo diz: Abraão, olhando para a mortificação do seu corpo, e para Sara, que não tinha mais o costume das mulheres, e sabia pelas vias normais, não existia mais fruto em Sara, não tem jeito mais, Sara já está velha, é coisa de lógica. Mas a Bíblia diz que ele contemplou que aquele que fez a promessa é maior do que a promessa, e olhou para Sara, olhou para ele e deu glórias a Deus, e isto foi lhe imputado como justiça. Eu quero ser profeta de Deus nesta noite. Talvez você nesta noite não esteja achando brecha, solução, mas aquele que é maior do que a promessa te diz nesta noite: anda glorificando o meu nome pela fé, que eu sou Deus que cumpre as promessas. Aleluia. Eles estão reunidos orando. Versículo 2. Eu amo o registro de Lucas, porque Lucas é enfático no que registra. Lucas vai colocar palavras certas nos lugares certos. Lucas vai dizer, versículo 2, e de repente,
veio do céu. Não é coisa da terra, é do céu. É algo sobrenatural. Glória a Deus, glória a Deus. Um som. E a palavra que Lucas usa para som é a mesma palavra que está em Lucas capítulo 25, capítulo 21, versículo 25. Para trazer a gravidade dos sinais que irão preceder a volta de Jesus. Lucas capítulo 21 e versículo 25 diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo. É a palavra que está lá. Som, ecos do mar e das ondas. Lucas está dizendo que de repente veio do céu um som, um estrondo. Todo mundo fica atônito com aquilo ali. Um barulho sobrenatural. Eu creio pela fé, que Deus, antes de arrebatar a sua igreja, Deus mandará grandes barulhos no meio dos crentes, que irão impactar as pessoas que estão lá fora. Nós temos registro de pessoas testemunhais, que na década de 80 para o começo da década de 90, houve cultos que o som foi tão estridente na igreja, o barulho foi tão grande que vidros da igreja racharam-se. Glória a Jesus. E eu estou orando e eu estou esperando, não para Deus quebrar vidro, mas para Deus mandar um barulho na igreja, para incomodar quem passa de carro, quem passa de ônibus, quem passa a pé, e dizer: o que é isso? É um barulho que veio do céu. Aleluia. Barulho. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Um som que veio do céu. Glória a Jesus, glória a Jesus. E este som era de um vento, como de um vento que veemente e impetuoso. Eu quero dizer que a palavra grega que Lucas usa para vento é pinoer, que é derivado de pneuma. Mas pinoer é uma presença fortíssima da divindade no local. Moisés está no Monte Sinai. Eu disse: Moisés, eu vou descer no monte e não deixe ninguém tocar no monte, nem homens, nem animais. Porque quem tocar no monte certamente morrerá. Porque a minha presença no monte vai santificar o monte. O monte é o monte até o dia que Deus desce no monte. O homem é o homem até o dia que Deus não está na vida dele. Quando Deus desce, tudo muda, tudo se transforma, tudo volta ao sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Jesus. O monte tremia, havia fogo no monte, um zunido de buzina, todo mundo escutava e reverenciava, porque Deus estava falando com Moisés no monte. Glórias a Jesus. Esse vento aqui é um vento diferente, é um vento da presença do Espírito Santo. Eu não me canso de falar
Em Cruz das Almas eu não era evangélico ainda. E tinha uma irmã que era do círculo de oração. Essa irmã começou a passar mal em casa, desmaiar. Levaram ela para um médico especialista e foi constatado, ela estava com um câncer na cabeça. Um caroço já bem desenvolvido, já perto da metástase, e o esposo ficou aperreado, mas havia irmãs que oravam. Um dia as irmãs visitadoras e as irmãs do ciclo de oração foram visitar essa irmã. Era uma tarde. Isso foi fato notório em Cruz das Almas, de crentes e não crentes. As irmãs chegaram, cantaram um hino, cantaram 2 e começaram a orar. Vamos orar pela irmã para Deus fazer um milagre. E elas estão orando. Isso foi dito depois. E elas, quando estão orando, entrou um vento dentro do quarto, abriu janela, levantou as coisas. O povo começou a glorificar a Deus e Deus trabalhar. Um cheiro de barro trabalhando lá. Quando parou, a irmã estava curada. Deus quer fazer milagres nesta última hora. A presença de Deus. E este vento fez o quê? Encheu toda a casa. Eu quero dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro do Espírito Santo. Nós sempre vamos encontrar encheu, tomou, completou. O que Deus quer fazer nesta última hora, irmãos, é encher. Encher, mas encher a todos, não é só uma parte. Nós estamos em um tempo tão difícil que quando um crente fala em línguas mais altas, chama a atenção dos outros. Olha para trás o que foi isso. E tem mais, tem crentes pentecostais, entre aspas, que não crê mais nestes movimentos. No agir de Deus, no sobrenatural de Deus. Eu estava pregando em uma festa de mocidade, na época em Xanda da Jaqueira. O culto começou 19 horas. Quando foi 20 horas, o pastor deu oportunidade, eu comecei a pregar. E Deus começou a tomar conta do ambiente, porque Deus estava lá. E Deus começou a trabalhar. Eu parei a ministração 9 da noite. E Deus continuou. O culto foi para 11h30. Deus tomou uma menina, uma criança. Ela bailava, não tocava em ninguém. Aonde ela passava, Jesus ia trabalhando, batizando com o Espírito Santo, curando. O pessoal terminou em êxtase. Por quê? Porque Deus encheu o lugar. E Deus vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher e vai encher. Encheu toda a casa. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, só quem enche é Deus. O pregador não enche, o músico não enche. Glória a Deus. Mas Deus enche. Glória a Deus. Se Deus estiver na casa, Ele enche. A gente sai satisfeito, preenchido. A gente sai extasiados com a presença de Deus. Encheu toda a casa em que estavam assentados. A casa está cheia, tomada. Oh, como eu estou desejoso que os nossos cultos... Eu sei que Deus tem feito coisas grandes aqui na igreja. Mas é vontade de Deus encher, irmãos. De que contagie lá da porta para o altar. Na década de 80, foi publicado um livro, eu não sei se pela editora Betânia, o livro do autor Leonardo Reveil. O título era Porque Tarda o Pleno Avivamento. Se você não tem esse livro, compre urgentemente, que é um livro excepcional. Um livro que fala os porquês de que o Espírito não toma conta da igreja. E uma das razões que Leonardo Reveil fala é porque a igreja parou de orar.
Segunda coisa, o fogo saiu do altar. Irmãos, o fogo tem que partir do altar. O fogo desce no altar. Do altar incendeia. Que nesta noite Deus possa, senhores obreiros, incendiar nossa vida, para que a igreja também pegue fogo e o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Jesus. Uma igreja cheia contagia o mundo, irmãos. Eu não me canso de falar do excerto feito pelo pastor John Stott. Ele conta a história nas suas linhas em uma das suas obras sobre David Hume. O David Hume é o patrono dos agnósticos, um filósofo existencialista. E ele traz a bela história de George Whitefield, um homem de oração, um homem de leitura bíblica, um homem que contagiou o Reino Unido. Conta ele que a história, um dia pegaram o David Hume nas ruas correndo, e alguém pergunta a ele: aonde o senhor vai correndo? Ele disse: eu vou assistir a pregação de George Whitefield. E alguém pergunta: o senhor tornou-se cristão ou acredita no que ele prega? Ele diz: eu não me tornei, eu não acredito também, mas ele prega e acredita naquilo que prega, e como ele acredita, eu gosto de ouvi-lo. As pessoas querem ver na minha vida, na sua vida, que isto que nós estamos pregando é verdade e que nós confiamos na palavra de Deus. Glórias a Jesus. Um som e um vento. Mas por quê? Porque a igreja estava o quê? Orando. Nosso pastor tem pregado aqui, neste púlpito, que isto tem que partir de nós, irmãos. É uma condição sine qua non começar pela minha vida. Que eu busque mais a Deus. Que eu reconheça a minha necessidade de buscar a Deus. Que eu só não pregue a palavra, mas que eu viva a palavra. O pastor Paul Walsh disse: se você pesquisa a vida desses grandes homens, o sucesso foi ler a palavra e oração. Se você ler, Deus se revela. Se você ora, Deus te dá poder. Glórias a Jesus. Se você lê, você descobre. Se você ora, Deus lhe enche. Se você lê, você aprende. Se você ora, Deus descortina os céus para você. Deus está ansioso nesta última hora. Deus quer mostrar coisas profundas, coisas insofismáveis. Deus quer mostrar o céu para a sua igreja. Deus quer descer, Deus quer encher, Deus quer capacitar, Deus quer dar dor. E eu creio, eu estou na posição e dizendo: Deus, começa em mim, me encha, me encha, me encha, me encha do teu espírito. Glórias a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. O som audível. Aleluia, Jesus. E o vento encheu toda a casa. Glória a Deus. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Isso aqui não é força de expressão, não. Isso aqui é literal. Eles viram línguas de fogo, Aleluia. que do fogo se dividiu e pousou sobre cada um deles. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Na igreja do Engenho de Dentro, o pastor está num culto de domingo. Entrou um homem embriagado com a arma na mão e disse: esse trabalho vai parar agora. Os irmãos ficaram extasiados, perplexos com a cena. Ele afrontou o pastor, ele humilhou o pastor, ele ameaçou subir no púlpito para dar no pastor. O que é que o pastor fez? A igreja de pé, e começaram a cantar: me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. O homem caiu no chão e começou a tremer e a bater: para que eu estou queimando, línguas repartidas, o fogo está no meio da igreja. Irmão, não brinque com crente de fogo não, que Deus queima. Deus é Deus de fogo. Fogo é um símbolo do Espírito Santo. Fogo queima, o fogo consome, o fogo espanta os males, o fogo purifica, o fogo trabalha, o fogo transforma. Se o fogo descer na igreja, o fogo estiver na igreja, Deus queima pecado, vida troncha. Deus é Deus. Aleluia. Eles vêem línguas repartidas como que de fogo. Sinal visível de que está existindo algo sobrenatural. Ser pentecostal não é título. Ser pentecostal é vida. Nós somos pentecostais porque nós cremos no fogo. Essa igreja nasceu do fogo. Essa igreja marcha no fogo. Essa igreja prega por fogo. Essa igreja canta por fogo. Essa igreja vive por fogo. Essa igreja vai subir no fogo. Nós somos do fogo. E o fogo ainda arde. A Bíblia diz: todo dia o sacerdote trazia a lenha sobre o altar. O fogo vai pegar e não vai acabar. O fogo sobre o altar. Glórias a Jesus. Fogo de Deus. Glória a Jesus. Louvado e santo teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Som, vento, línguas como que de fogo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha, irmão, se tiver som, se tiver vento, tiver fogo, aí enche tudo, irmãos. Glória a Deus. Versículo 4. Glória a Jesus. E todos foram que? Cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Que o quê? Que falasse. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqueles que não acreditam, não pregam sobre o batismo do Espírito Santo, Glória a Jesus. vão dizer que essas línguas são línguas conhecidas. E vão usar a palavra xenolalia ou xenolalia. São línguas. Foi um milagre, foi porque pessoas que nunca falaram outras línguas conhecidas, não tiveram contato, estão falando em outra, porque as pessoas que ali estão ouvem na sua própria língua. Aí no livro de exegese de um autor que não crê no batismo, ele diz: às vezes nós nos calamos porque não existe uma definição apropriada para estas línguas de fogo. Eles não acreditam, não entendem, mas nós acreditamos na glossolalia, ou na glossolalia. Aleluia.
línguas sobrenaturais. Glória a Jesus. Uma língua que não é da terra, é uma língua do céu. É. Ora, se o som foi do céu, se o vento é do céu, a língua também é do céu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ora, baixora, manda, carrabaga. Aleluia, aleluia. Não é movimento estático como pregam por aí. Glória a Deus. É língua do céu. Glória a Jesus. O Espírito veio do céu. O som vem do céu. O vento vem do céu. E a língua vem da onde? Do céu. Do céu. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus grande, que Deus poderoso, que Deus infinito. Ante ao teu. Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia Glória a Deus. e aleluia. Glória a Jesus. Que Deus nos encha do seu Espírito. Não deixe, irmão, se enferrujar, não. Se Deus lhe concedeu o Espírito Santo, o batismo, fale. Não deixe de falar. Glória a Deus. Não deixe de colocar sempre azeite na sua lâmpada. Fale com os céus, porque a Bíblia diz que quem fala línguas estranhas fala com Deus. Glória a Deus. E o Espírito, ele traduz com gemidos inexprimíveis. E eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus vai mover crianças, jovens, velhos, Creio também. segundo a profecia de Joel, Aleluia, Jesus. servos e servas, visões, sonhos, manifestações de maravilhas. Que Deus nesta noite me incomode e lhe incomode cada vez mais. Glória a Jesus. Antes de repousar, que o Espírito diga: me busque, ore, clame, suplique, que eu quero encher, 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 encher e encher. Fique de pé glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Derrama, Senhor. aleluia, 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 Derrama, aleluia. Senhor, agora. Derrama, Senhor. Derrama, Aleluia. Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos pedir para Ele ficar conosco mais. Glória ao teu nome, Jesus. Vem aqui, Gabriel. Vem cantar aí, viajante do caminho de Emaús. Derrama, Senhor. Vamos sentir a presença dEle. Vamos sentir o hálito dEle. Derrama, Senhor. Ele quer encher, Ele quer encher, encher, encher. Move as águas. Ele quer transbordar em nossa vida. Essa igreja acredita em línguas de fogo, acredita na movimentação do Espírito. Então Ele está aqui nesta noite. É oportuno nesta noite darmos o lugar a Deus. Derrama, Oh, aleluia! derrama, Senhor. Derrama. Vamos pedir para Ele ficar, vamos pedir para Ele nos abraçar nesta noite. Batiza, Senhor. Vamos deixar Ele aí inflamar a igreja, Encha, inflamar a minha vida, inflamar a sua vida. Senhor. Encha, Senhor. Aleluia! Encha, Oh, meu Jesus! Senhor. Deixe que o Espírito toque em você nesta noite. Envia o vento. Se você é batizado, fale em mistério. Envia o vento. Aleluia! Vento. Oh, meu Deus! Aleluia. É difícil, mas é gostoso. Aleluia.